Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve e ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. Mais um dia de rotina por aqui comigo no ateliê. Hoje é quinta-feira, agora são 10h57. Gente, só consegui começar a produção agora à tarde, né? Não tá tarde ainda, óbvio, mas um pouco mais tarde do que geralmente eu gosto de começar, porque eu não dormi nada essa noite. Muita ventaninha por aqui que não me deixa dormir em paz. Enfim, acordei moída, gente. Parece que um caminhão me atropelou. Então, só comecei a produção agora. E aí hoje nós temos pão de mel pra fazer, temos brownie, temos bolo, temos recheio, tem muita coisa pra fazer e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então bora lá pro vídeo. Aqui eu já comecei a guardar minha louça e vou começar a bater minhas massas de bolo primeiro, tá, gente? Eu sempre gosto de fazer esse processo, massa de bolo branca primeiro, depois de chocolate se tiver e depois pão de mel. Então, vou começar aqui a bater todas as massas de baunilha, que são 3 no total de 15 centímetros. Depois eu vou entrar aqui, eu acho que com a massa de pão de mel e depois com a massa de brownie. Ô, gente, aqui na brigadeirinha eu já coloquei, como fala? Brigadeiro de ninho pra mexer. Gente, isso aqui tá manchado na minha panela já faz um maior tempo e não sai esse negócio. Sei lá o que é isso. Já esfreguei e não saiu. Acho que é corante, sei lá. Aqui eu já coloquei o brigadeiro pra ir mexendo e aqui eu já coloquei massa de bolo, tá? Deixa eu acender aqui pra vocês verem, ó. Tem já duas de baunilha de 15 centímetros e acabei de colocar a de chocolate de 15 centímetros aqui também. Agora eu vou deixar elas assando e vou bater a minha massa de pão de mel, que eu vou fazer 3 receitas. Gente, já bati aqui a massa de pão de mel, bati 3 receitas. Pensa se não vai me ter uma boa fornada de pão de mel por aqui esse final de semana. E aí eu já tô aqui com a massa, tô gravando pra rede vizinha, ó. Deixa eu até dar um oi pra vocês aqui na rede vizinha. Que eu tava gravando aqui pra sair no TikTok, né? Então eu gravo aqui e gravo pro Instagram também. Enfim, eu gravo tudo de junto. E aí aqui eu vou colocar aqui a massa agora, porcionar nas minhas forminhas, né? Eu dar uma mexidinha nela aqui melhor. E aí é isso, gente. Eu vou porcionar já as minhas massas de pão de mel aqui, que eu quero adiantar. Tem uns pedacinhos aqui ainda que não mexeu bem. E aí eu vou dar uma mexida melhor nela aqui. Eu já quero adiantar esse processo aqui das massas, né? Dos pães de mel, porque depois eu já pego pra finalizar eles todos de uma vez. E como vocês já estão acostumados, bora pra nossa produção de pão de mel. Venho aqui, gente, untando todas as minhas forminhas, estou utilizando o desmoldante, que é muito mais prático na hora de juntar cada uma delas. Eu comprei mais forminha, mas ainda é pouca, então eu vou ter que comprar mais forminha dessas. E essas daqui são a número 2, tá? Caso vocês me perguntem. Eu peso ali mais ou menos 30 gramas de massa. Quando eu tenho uma produção muito grande, eu vou colocando assim com esse copo de medidor, que é o suficiente pra mim. E dá certo por aqui, tá? A receita do pão de mel já tem aqui no canal também, passo a passo, pra mostrar pra vocês. Porque como vocês sabem, quando é vídeo de rotina assim, eu só pego e vou fazendo. Eu não ensino receita assim, né, certinha pra vocês. Acaba saindo nos vídeos à parte, então já tem aqui no canal o resultado dessa massa pra produção de vocês, tá bom? Eu fico meio receosa de sempre trazer isso aqui nos vídeos pra vocês, né, em relação à produção de pão de mel, mas, gente, é realmente a minha realidade, eu tô fazendo muito pão de mel, então acaba sempre tendo aqui nos vídeos, eu não sei se vocês gostam ou não, mas, né, sempre vai ter agora os pães de mel por aqui. Como eu só tenho essa quantidade de forminha, então eu vou fazendo o revezamento da fornada, tá? Eu coloco essa daí pra fazer e deixo a massa na geladeira, e aí conforme essa vai saindo, eu vou desenformando e colocando mais pra assar. Gente, sim, um mega trabalho, mas é porque eu só tenho essas forminhas, né, eu preciso de mais. Enquanto eu não compro, vou dando um jeitinho. Ô, gente, sobrou um pouquinho de massa de baunilha, aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui um pouquinho de canela, e aí eu tava com umas maçãs aqui em casa que já tava quase ficando podre. E aí eu cortei as maçãs, pus aqui embaixo, e aí eu pus a massa por cima e vou fazer um bolinho de maçã com canela, que é uma delícia, aproveitando a massa e aproveitando as maçãs também. Ó, ficou assim, vou colocar pra assar quando o meu forno tiver um espacinho, porque no momento tá sem. Aqui eu já tinha colocado um brigadeiro pra fazer, gente, eu decidi gravar pra vocês verem o passo a passo de como eu faço pra tirar o brigadeiro ainda quente da panela, que às vezes muita gente tem dúvida ou tem medo de se queimar, enfim, eu sempre começo tirando a raquete primeiro, né, a parte do misturador, depois com um paninho, aí pra não passar quentura pra minha mão e tudo mais, eu venho raspando e eu viro a panela assim mesmo, tá, gente? Quando é muita coisa, eu vou tirando de pouco em pouco, mas quando é pouquinho assim, eu coloco dentro do potinho, já deixo tudo separado, dou uma bela de uma mexida e tá prontinho. E aí, como
Como eu já tirei esse brigadeiro, eu acho que era um brigadeiro de leite ninho, eu já vim colocando um outro pra mexer também, tá? Que são bases ali próximas, então eu sempre faço dessa forma pra não ter que ficar toda hora ali. Desmonta a panela, lava, seca, monta a panela, coloca pra mexer. Ficou pronto? Tira, desmonta a panela, lava, seca. É um ciclo, gente, que não tem fim. Então eu sempre vou colocando ali conforme uma massa não altere, né, o resultado final da outra e eu consiga colocar assim diretamente mesmo. E depois de colocar o brigadeiro pra mexer, eu já vim aqui esterilizar os meus morangos pra poder utilizar no bolo, né? Então eu pego as caixinhas, coloco bastante água neles primeiro, dou essa passada de água, depois encho com água e aí sim eu coloco o negocinho de esterilizar morango, gente. Na verdade não é só morango, né? É frutas, legumes, enfim, em geral. E aí eu já coloco um pouquinho ali na água e deixo ele de molho ali por uns minutinhos pra depois conseguir lavar e esterilizar bem esses nossos moranguinhos pra poder colocar no bolo, tá? Dou essa mexidinha assim e deixo ele ali do ladinho. Depois aqui eu já peguei pra fazer uma receita de brownie. Na verdade, gente, se eu não me engano, aqui eu fiz meia receita, tá? Eu usei 3 ovos em vez de 6. E no vídeo anterior, desse daqui que vocês estão vendo agora, eu ensinei pra vocês a receita inteira do brownie no vídeo, tá? Então, deem uma olhadinha no vídeo anterior, que tem o passo a passo mais certinho lá pra vocês e tudo mais. Porque aqui eu mostrei ele meio que rapidamente, sabe? Coloquei o açúcar pra bater junto com os ovos, bateu ali tudo certinho. E aí depois eu já vim fazendo outro processo do brownie, mas igual eu falei pra vocês, tem passo a passo certinho no vídeo anterior. Na verdade, gente, eu vou acabar deixando esse processo ali misturando os secos pra vocês, porque no vídeo anterior eu acabei não mostrando esse passo a passo, né? Eu mostrei quando já tava basicamente pronta. Mas depois que você bater os ovos e o açúcar ali, você vai acrescentar os secos, que é a farinha de trigo e o chocolate em pó. E não, esse brownie, ele não vai o chocolate ali em barra derretido, né? Ele vai apenas o chocolate em pó mesmo. Tava levando uma surra ali pra conseguir encaixar a batedeira, mas deu tudo certo. E aí, eu vou batendo delicadamente ali, bem devagarinho, pra não voar muita farinha, igual tava voando ali, tá vendo? Eu aumentei depois a velocidade ali e deu pra mexer sem espalhar muita farinha, digamos assim. E aí, depois disso aí, gente, eu acrescentei o meu óleo, tá? Então, eu bati, aí eu acrescentei o óleo e depois foi só o tempo, literalmente, de misturar o óleo e já tava pronto. Não bate muito, porque senão o seu brownie vai virar um bolo ou pode desenvolver o glúten ali da sua massa. Inclusive, se você não conseguir ter esse controle de bater a massa na batedeira, eu aconselho você fazer na mão, tá? Então, bate os ovos com açúcar na batedeira e depois essa parte ali da farinha de trigo e do óleo você finaliza na mão, pra você ter esse controle melhor ali, se você ficar com medo de quanto bater e tudo mais, tá? E aí, a minha massa, ela já tinha ficado pronta, a massa de brownie era um pouquinho mais pesada do que uma massa de bolo tradicional, né? Ela fica ali mais densa. E aí, eu já peguei essa forma, gente, eu não lembro o tamanho dessa forma pra passar pra vocês, ela não tem numeração, é de um kit de formas que eu comprei, de formas retangulares, e eu não me recordo o nome dela agora, o tamanho dela agora, tá? Mas vale lembrar que pra esse tamanho aí eu tava fazendo apenas meia receita, tá? Eu não fiz uma receita inteira e olha o tanto que ela me rendeu. Porque essa receita ela é bem grande, né? Ela vai 6 ovos. Então, se você não quiser fazer uma receita muito grande, faz só metade também, que tem um rendimento super bom, tá? E aí depois eu já venho espalhando ela ali na minha forma, que eu tinha passado desmoldante, né? Eu untei com desmoldante e depois já levei pra assar. Pode enfarinhar também se você preferir. E aqui eu já levei nosso brownie pra assar, ele tava cru aí, gente, então levei ele pro forno. E aí depois que o brownie tava laçando, eu já peguei aqui pra fazer os pães de mel, né, de costume, que vocês estão acostumados já, em todo vídeo tem pão de mel. E aí eu desenformo eles, eu quero mostrar pra vocês como é perfeito quando você passa o desmoldante, ou até mesmo a própria massa mesmo. Eu tenho o costume de passar a faquinha na lateral, mas gente, olha isso, não tem nem necessidade. Em muitos deles, só de você puxar, ele sai, tá vendo, ó? Nem precisa passar a faquinha, que ele sai com maior facilidade. Alguns, eles sobem mais e eles ficam mais presos, e aí sim eu venho com o auxílio da faquinha, mas muitas vezes nem precisa. Gente, aquela fornada de pão de mel saiu. Eu gosto de guardar nesses potes. E assim, é a melhor coisa da vida. Eu comprei no atacadão, paguei acho que R$12. Ele é mega grande, ó. E é muito bom pra vocês guardarem, né, esses doces da pronta entrega, coisa pra esfriar, por exemplo, massa, recheio, enfim. E aí eu já desenformo e coloco todos eles aqui. Não deixo tampado pra não abafar, né, mas quando ele dá uma esfriadinha de novo, eu já coloco a tampa. E aí agora que eu tirei daquele lá, gente, eu venho aqui, ó, colocando mais uma fornada de pão de mel. E a massa pendente aqui que tá pra assar ainda tá dentro da geladeira. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então assim que o bolo de maçã saiu do forno,
ele ainda quente, eu fui correndo para desenformar, gente. Pensa que eu queimei aí todas as pontas dos dedos, mas eu tava sem paciência de esperar ele esfriar, porque eu tava muito ansiosa pra ver o resultado. Então, passei só uma faquinha ali na lateral e já puxei ali a minha forma, né? E aí depois só vim retirando a parte ali do fundinho. Nesse momento eu fiquei com medo das maçãs saírem todas grudadas, né? Então eu decidi passar uma faquinha ali só pra realmente desgrudar um pouquinho de cima. E assim, esse bolo ficou tão bom. Foi um bolo no improviso, mas que ficou muito gostoso, muito saboroso. Sério, ficou incrível. Aqui os brownies ficaram prontos, eu usei esse saquinho aí de 10 por 15 para poder embalar eles, já tinha cortado tudo certinho, os meus quadradinhos e já vim colocando dentro do meu saquinho, né? Eu já tinha umas encomendas feitas dos brownies e a outra foi para fazer a montagem da cesta, levar pro meu sogro vender e tudo mais, então eu já vim fazendo eles aí. Ó, gente, já embalei os brownies aqui, né? Eu coloquei um adesivinho aqui do lado, deixei eles bem fechadinhos aqui no saquinho que eu mostrei pra vocês. E aí, quando eu guardo assim, quando eu embalo, eu já deixo dentro da embalagem fechadinho aqui, né? Porque eu gosto de deixar organizado, gente. Mania dos meus toques de organização. Então, eu sempre gosto de colocar aqui dentro dos meus baldezinhos, tá? Ó, eles embaladinhos certinhos aqui. E aí, eu vou fazendo a divulgação, seja no Instagram, no grupo do condomínio. Enfim, eu vou colocando aqui, tá? Mas já tá prontinho. Nesse intervalo que eu tive aí dos doces, eu peguei pra prensar um bolo também, gente, de 15 centímetros de Prestígio, massa de chocolate com recheio do coco, né? Então, já coloquei ele prensado na geladeira. Gente, vamos para atualizações. Já lavei a louça, ali tá de molho pra poder amolecer, que caiu um pouquinho de massa aqui, então grudou um pouquinho. Aqui eu já tenho a massa do bolo que eu vou prensar amanhã. Já que tá armazenada. Acho que eu vou fazer já o recheio dela ainda. Não sei, acho que sim, vamos ver. Gente, olha o tanto de pão de mel, que agora que bate o desespero pra poder rechear e banhar tudo isso. Já tirei meu doce de leite também da geladeira, pra ele amolecendo e ficar mais fácil de manusear ele, né? E aí eu vou começar aqui agora a pegar os pães de mel pra rechear. Aqui, gente, eu tô amolecendo um pouquinho do meu recheio de Prestígio, porque eu tinha feito ele pra bolo, né? Então ele tá um pouquinho mais consistente do que o recheio do pão de mel que eu utilizo. Só que como sobrou, eu não ia jogar fora, né, gente? Então eu vou aproveitar e fazer aqui recheio de Prestígio pros pães de mel. Colocar só um pouquinho mais de creme de leite aqui pra ficar um pouquinho mais maleável, né? Porque ele tá pra recheio de bolo. E aí por isso que eu tava esquentando ele agora também. Então os pães de mel, gente, eu vou fazer alguns de Prestígio e alguns de doce de leite. Como meu doce de leite ainda tá consistente, eu vou começar com os de Prestígio, que o de coco já tá aqui, né? E aí assim, eu vou fazer a quantidade que esse recheio aqui me der. Como eu fiz junto com o de recheio, né? Então eu não sei agora, olhando assim, quantos vai me dar. Eu acho que em torno de uns 20, talvez, ou eu possa estar meia louca. Mas eu vou fazendo de Prestígio aqui e aí eu vou só rechear e depois eu banho todos eles. Mas só vou começar com os de Prestígio mesmo agora. Então aqui começando os nossos pães de mel, eu comecei a cortar alguns deles aqui, que seriam ali a princípio os de Prestígio, né? Eles já estavam desenformados, já estavam frios também. Não tem problema você manusear eles quentes, mas aqueles já estavam, né, já tinham esfriado. E aí eu peguei pra cortar alguns aqui, pra poder ir recheando com o sabor de Prestígio inicialmente. E aí depois eu já venho aqui pra pegar pra rechear. E, gente, eu tenho muita mania de organização, até mesmo dos pães de mel. Então, eu separo a tampa e a parte que vai o recheio, eu deixo eles assim, tipo, um do lado do outro, pra depois eu já vir tampando, né? Os pães de mel em si. E aí eu começo a rechear, eu coloco em média ali de 30 a 40 gramas de recheio por pão de mel. Esse processo eu já faço meio que no olhômetro mesmo, porque eu já tô acostumada meio que com a quantidade que vai. Então, quando é uma produção muito grande assim, eu acabo não pesando mais o recheio. Só quando eu tô com tempo livre, gente. E geralmente tempo livre não tá tendo por aqui ultimamente, né? Então, quando eu tenho uma produção muito grande, ó, eles ficam assim recheados. Mas quando eu tô com uma produção muito grande de pão de mel, eu não pego pra ficar pesando um por um, não. Senão eu não termino nunca. Eu vou fazendo assim no olhômetro, porque eu já tô acostumada mais ou menos com a quantidade que eu tenho que colocar. E aí eu finalizei aí os de Prestígio, eu vou pegar agora os de doce de leite. Então, eu já tinha feito o mesmo processo aqui de cortar os pães de mel, separar a tampa e a parte de baixo que é o recheio. E já comecei a rechear os de doce de leite. Meu doce de leite aí, gente, tava gelado. E assim, é muito ruim rechear o pão de mel com doce de leite gelado, porque ele fica muito consistente na hora de você apertar com a manga de confeitar, sabe? E eu acho que com a manga de confeitar é muito mais prático o trabalho e acaba ficando mais ágil também. Então, por isso que eu acabo utilizando. Mas quando ele tá gelado, é muito chatinho de você conseguir apertar. Porque além de doer sua mão, seu pulso, o doce de leite não sai com facilidade, né?
E aí eu venho aí recheando eles também, né, pra depois já vir tampando um por um. E, gente, eu tava gravando aqui e pra rede vizinha, que é o TikTok. Então, imagina o trabalho que não dá você gravar pra 2 lugares ao mesmo tempo. Então, aqui agora eu já peguei pra poder banhar os pães de mel. E, gente, eu acabo repetindo algum tipo de informação de vídeo pra vídeo, porque tem muita gente que chega nova no canal, tem gente que assiste esse vídeo, mas não assiste o vídeo passado, e acaba sempre tendo as mesmas dúvidas. Então, por isso que, geralmente, eu sempre acabo repetindo ali as mesmas informações nos vídeos, sabe? Então, por exemplo, aqui eu tô utilizando o chocolate fracionado pra banhar, e é geralmente ele que eu utilizo pra banhar os pães de mel. Gosto bastante do Top Gotas da Harold, ou blend, ou ao leite. E aí eu venho aqui banhando primeiro os de Prestígio, pra poder deixar já certinho. Venho aqui jogando um pouquinho de coco ralado por cima, pra poder já identificar qual que é o sabor ali, né? Então, todos esses iniciais aí que eu tô banhando são de Prestígio. O meu de Prestígio eu vendo a R$6 e o de doce de leite eu também vendo a R$6. Mas aí eu faço uma promoção nos pães de mel ali de doce de leite, que levando 5 unidades, cada um sai por R$5. E, gente, tem uma saída incrível quando eu faço essa promoção de a partir de 5, cada um sai por R$5. Porque geralmente o pessoal sempre pega de 5 unidades. Então, eu consigo ali finalizar as minhas encomendas, né? Finalizar os pães de mel muito rápido. Porque sai muito dessa forma, muito mesmo. E aí, nesse dia, eu tava fazendo uns pães de mel pro meu sogro levar pra vender, né? Meu sogro joga futebol de botão. E aí, o pessoal do jogo lá tinha... Ia falar serviço. O pessoal do jogo lá tinha pedido alguns. E aí, a gente já tinha levado de uma vez passada. E dessa vez, decidimos levar de novo pro pessoal comprar. Então, assim, saiu que nem água. E aí, agora eles me pedem sempre, sempre, sempre pra tá levando. E aí, quando a gente faz essa promoção, igual eu falei pra vocês, eles compram muito, né? Porque aí compensa mais levar a partir de 5 unidades, justamente pelo esse valor promocional. Depois aí eu já peguei pra fazer os de doce de leite pra poder banhar, já tinha finalizado ali os de Prestígio, então eu faço o mesmo processo de banhar eles. A diferença é que eles eu não ponho nada em cima, só ponho os risquinhos ali de chocolate mesmo, então por eu já ter finalizado todos os de Prestígio, então fica mais fácil depois de identificar qual que é esse daí. E assim, gente, o que mais sai, sem sombra de dúvidas, é o de doce de leite, mas eu não posso deixar de fazer o de Prestígio, porque também tem bastante saída, né? O pessoal vem procurar bastante de Prestígio também. E eu nem sei quantos de Prestígio que deu aí no final das contas, que eu falei pra vocês que eu chutava aqui ia ser uns 20, mas com certeza eu acho que não deu 20, acho que deu menos. Mas eu não tô nem me recordando qual foi a quantidade do de Prestígio que eu acabei fazendo nesse dia. Gente, pães de mel já estão prontos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa cestinha aqui é meu sogro que vai levar pro futebol de botão que ele joga toda quarta-feira. E aí a gente tá mandando 30 pães de mel lá pra eles venderem, né, entre os rapazes de lá. Da última vez que eu mandei faltou pão de mel, então tô mandando dessa vez aqui agora. Fiz a plaquinha aqui atrás, ó, pra facilitar pra eles pagarem pra mim, né, com Pix. E aí esses dois aqui ficou pro meu delivery, né, minha pronta entrega amanhã, então... Aqui tem 8 unidades de Prestígio, aqui tem 8 unidades de brownie, pedacinho, e tem 15 de doce de leite. E aí isso daqui vai ser o que eu vou ter pra amanhã, então já finalizei aqui e deixei separadinho também. E aí é isso, né, gente? A louça que eu preciso lavar, esse chocolate aqui eu vou guardar, né? Eu tenho a tampinha dessa derretedeira aqui, então eu vou colocar em cima. E aí é só finalizar essas coisinhas aqui e guardar tudo. Então, gente, já vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Já finalizei tudo, amanhã eu gravo mais coisa pra vocês. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição também. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.